Boa noite. Ruth Coxinho Alves nasceu em 1981 na cidade de Vila Franca de Xira. É filha única de pais alentejanos e as suas raízes estão no Alto Alentejo, na vila de Borba. Sempre adorou literatura e escrever para crianças era um sonho de infância. Boa noite, Ruth. Boa noite. Boa noite. Olha, Ruth, estamos aqui duas Ruths ao vivo e estamos aqui duas Ruths a conversar. Muito interessante. Há muito tempo que eu não encontrava alguém com o meu nome e vai ser muito bom. Ruth, vamos hoje conversar um bocadinho sobre ti, o teu percurso literário, o teu percurso académico, porque não? Um bocadinho assim, levantar um bocadinho o véu da tua história pessoal, porque eu penso que é importante e em conversas contigo já apanhei aí 1 ou 2 pontos interessantes. Vamos começar por, tu nasces em Vila Franca de Xira, de pais alentejanos, portanto com raízes fortes no Alentejo. Sim. De ambos os lados, são os dois alentejanos, a minha família é toda alentejana. Portanto, tu foste parar a Vila Franca de Xira, mas tu sentes que o teu coração é alentejano, certo? Sim, porque eu tenho lá muita família, tenho lá as minhas raízes e vamos lá frequentemente. Portanto, as nossas raízes são mesmo de onde nós vimos e são essas que nos regam. Que nos regam, exatamente. Eu também gosto muito do Alentejo. Ruth, eu conheço-te, venho-te conhecer através do ICE, o Instituto Cultural de Évora, através do seu presidente que nos apresentou, o Pedro dos Santos, ao qual nós agradecemos desde já a oportunidade. E depois, entretanto, também entraste no grupo literário Wise Winds, Ventos Sábios, do qual tu também és membro, e daqui a nossa ligação e a nossa, nosso contacto mais usual tem sido por aí. De qualquer maneira, eu tenho estado a acompanhar o teu trabalho, a tua obra e o teu envolvimento com o ICE, e é por aí que nós vamos conversar hoje, ok? Sim. Tu cresces em Évora, cresces em Vila Franca de Xira ou cresces noutro sítio? Conta-me aí a tua fase da escola. Assim, eu nasci em Vila Franca de Xira, eu moro em Anandra, que é a 3, 4 km de Vila Franca de Xira, mas desde pequena que sempre circulei na cidade de Vila Franca de Xira, mas cresci em Anandra, pronto, cresci em Anandra durante os meus tempos de infância. Depois, mais tarde, fui estudar para Vila Franca de Xira, para a escola Professor Reinaldo dos Santos, fiz lá o meu secundário. Passei lá tempos maravilhosos, eu adoro Vila Franca também. Eu gosto muito de ser ribatejana. Parte do Rio e tudo o que tem a ver com o Rio Tejo, portanto nós estamos à beira-rio, portanto a Leandra também é à beira-rio. E portanto o meu percurso começa aí, portanto a minha infância aí, Vila Franca de Xira na parte do secundário, e depois chego para Lisboa para o ensino superior. Onde tu entras então na faculdade nova, não é? Pelo que eu percebo e pelo que eu leio aqui, e formas-te em Línguas e Literaturas Modernas na variante de Estudos Português e Ingleses da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É verdade. Antes disso, vamos percorrer um bocadinho a tua infância e a tua adolescência. Explica-me, de onde é que vem o teu interesse, primeiro pelos livros, depois pela escrita? Como é que isto tudo começa? Como é que este bichinho da escrita nasce dentro do teu coração? Olha, eu acho que isto já nasceu comigo, porque eu sempre adorei, ler, escrever, desde pequenina. Por exemplo, lembro-me quando era pequenina e nós tínhamos na televisão, e os nossos filmes cá não são dobrados, não é? Eu começava desde pequenina a tentar perceber as letrinhas que lá estavam e a tentar ler, e desde muito cedo comecei a ler as legendas para conseguir perceber os filmes e os desenhos animados e tudo o que passava. Eu acho que isto já nasceu comigo. O gosto pelas histórias, pela leitura, foi crescendo comigo assim que entrei para a primária. Comecei a perceber que era mesmo por aí, que eu tinha mesmo dotes para escrever e para desenvolver essa minha parte. Aprendi a ler também muito rápido, sempre li muito bem. E portanto começou por aí. Depois, mais à frente, quando eu era pequena e tinha aqueles diáriozinhos de meninas, não sei se te recordas. Sim, sem dúvida. Quem é que não tem um diário? Sim, eu cheguei a ter uns quantos que me foram oferecidos e eu comecei a escrever aí. Primeiro os meus textos em relação à minha vida, né? Coisas de menina,
e depois comecei a escrever uns pequenos textos, as coisas que eu achava que eram interessantes sobre diversos assuntos, e eu escrevia aí, mas guardava para mim, portanto, essa parte pouca gente sabe, porque eu guardava para mim, eu fui muito de guardar aquilo que eu escrevia. Também sempre gostei muito de escrever cartas, porque os meus pais trocavam muitas cartas, o meu pai esteve em Angola e eles trocavam muitas cartas e eu habituei-me a ler as cartas deles e achava aquilo maravilhoso, cartas de amor. Então eu de vez em quando escrevia também, não é? Embora não tivesse o destinatário, mas escrevia e sempre gostei muito também de escrever cartas. E depois, de vez em quando escrevia uns poemazitos assim de menina, né, de criança, sim, com as coisas que eu achava engraçado. Mas, desde menina, que as histórias infantis me chamavam a atenção, porque eu, pronto, como já te disse, já percebes, tu tens uma relação com os livros, uma relação com os livros de histórias muito especial. Conta-me então, partilha aí, que eu estava curiosa há bocado, conta-me. Eu é assim, os meus pais eram humildes, né? Vinham de reis humildes, vieram para a zona de Lisboa tentar uma vida melhor e, portanto, quando eu nasci, eles não tinham assim muitos recursos, quer dizer, eu tinha livros, muitas vezes também me eram dados por familiares, os meus pais compravam aquilo que podiam, eu não tinha muitos, mas os que tinha, eu lia às vezes e vezes sem conta, porque eu adorava as histórias, eu chegava a um ponto que eu já sabia tudo de cor. Mas só o simples facto de lá ir, esfolhear, passar as páginas, sentir o cheiro, eles tinham um cheiro característico. Lembro-me muito bem que havia uns livrinhos pequeninos, recortados para meninas, muito giros, quadrados, pequeninos. Sim, eu adorava aqueles livros, adorava. Eu acho curioso, desculpa, que todos os que eu tenho entrevistado sobre o início da escrita e o início da paixão e da leitura, todos nós, ou quase todos nós, vimos desses livros pequeninos que eram se não erro, era de edições Joaninha, ou tinha assim um bichinho. Era, eu acho que sim, era. Era da Joaninha e todos nós tínhamos aqueles livrinhos que líamos sem conta, sabíamos de cor e salteado, que acabaram por passar também para os nossos filhos e sim, a minha filha ainda hoje. A tua filha também conhece esses livros? Sim, eu preservei os meus livros todos, não eram muitos, portanto eu preservei-os e ela hoje em dia lê. Eu tenho um também da Anitta, que era o meu preferido, que ficou comigo. Ai, a coleção da Anitta, já está assim um bocadinho antigo, não é? Já há ali uma outra folha, mas ela adora. Ela vai muitas vezes buscar e dizer, mamãe, este é teu. Os livros da Anitta fizeram parte de qualquer menina no seu crescimento e eram fantásticos porque passavam valores e davam experiências e é por aí eu acho que tu também te inspiraste no teu livro, mas ainda antes de chegar ali a minha pergunta é, tu alguma vez tiveste contacto com crianças e experimentaste as tuas histórias com crianças ou com amigas ou foram sempre coisas que tu foste guardando? Porque, pelo que eu percebo, toda a gente, todos os que escrevem, têm primeiro aquela relação de isto é meu, eu não quero mostrar, temos sempre aquele medo da exposição, até que um dia ganhamos uma coragem enorme, respiramos fundo e mostramos. Também passaste por essa fase do segredo, tal e qual. Sim. Outro facto que eu achei curioso. Eu guardei muita vez para mim, sim, guardei até muito tarde. Sim, até eu compreendo-te, eu compreendo-te. Aliás, eu ainda tenho o meu primeiro diário. E eu também tenho. Eu não sei se tu ainda te lembras ou se tiveste, nós tínhamos livros de autógrafo. E não, desses já não me lembro. Pronto, aqui já estou dinossáurica, mas nós costumávamos ter, e quem nos estiver a ver possivelmente vai se lembrar, nós tínhamos uns livrinhos, uns cadernos onde os nossos amigos escreviam dedicatórias e nós guardávamos aquilo tudo e foi daí também que eu também comecei a ler e a escrever e a dedicar-me mais a isso. Há aqui um pontinho que eu gostava só de espreitar. Dizes que o teu pai esteve em Angola e a tua mãe e o teu pai trocavam correspondência aos dois. Primeiro, como é que se chamam os teus pais? O meu pai chama-se Policarpo
tem um nome muito alentejano, Sim. Policarpo, e a minha mãe chama-se Isilda, também, outro Isilda. nome muito. Então hoje o senhor Policarpo e a dona Isilda estão de parabéns porque a filha finalmente está a publicar o seu primeiro livro e realiza um sonho que foi plantado e semeado e regado por eles quando te davam os livrinhos e possivelmente passavam por isso para ti. Eles sempre me apoiaram neste meu percurso. Sempre. Pronto, então eu sou para eles única, mas eles sempre me apoiaram. É maravilhoso. Para eles e publicamente o meu e o teu, muito obrigada aos dois. O teu pai esteve em Angola, esteve na guerra, teve muito tempo. Sim, tu lembras-te de alguma coisa? É assim, eu não, porque eu não era nascida nessa altura. Aquilo que eu sei foi as trocas de correspondências que eu li deles, e cartões e cartas, e ele esteve lá há cerca de 3 anos. Ele esteve lá até 1974, quando se deu a independência cá, e depois regressaram. As tropas tiveram que regressar e ele veio. Sim. Felizmente, ele não esteve mesmo na frente de guerra, portanto, ele passou muito tempo dentro do quartel. Mas ele tem boas memórias da África. Ele ainda hoje em dia, quando fala da África, ele tem boas memórias. Ainda tem o bichinho da saudade. É engraçado como a África marca toda a gente assim com a saudade. E eu sou suspeita porque eu sou da África, sou de Angola, portanto também conheço. E quis perceber, a pergunta foi mais no sentido de perceber se algumas das histórias que o teu pai te contava do tempo que ele esteve fora, ou algumas das histórias que a tua mãe te contava do tempo que ela esperava, porque não eram só pessoas que iam para fora, eram as pessoas que ficavam aqui também na angústia, não é? Sim. Se foste marcada, se te lembras de algum episódio que os teus pais te contassem, se foi tema que também te ajudou a escrever e estimulou a tua criatividade. Sim, aquilo que eu mais me recordo e que me lembro que a minha mãe ainda conta é que na altura eles já namoravam e ela esperou o tempo todo que foi necessário por ele. Portanto, quando ele partiu, eles já namoravam, portanto, ele teve 3 anos e ela esperou durante esse tempo todo por ele. E o que eu mais me recordo é de ler as cartas que ele lhe enviava e o carinho com que ele escrevia para ela, a forma como ele se expressava com ela e ela para ele também, mas ele estando fora. E ele escrevia muitas cartas, eles têm muitas trocas de correspondências, e o carinho e as palavras... guardam isso. Guardam, ainda guardam as cartas. Isso é uma história de amor, não é? Os meus pais têm uma história de amor muito bonita, felizmente. Eu cresci num ambiente extremamente saudável, e sim, e por aí o amor faz parte da minha vida, o amor marcou-me sempre, o carinho, a doçura... Sempre fui. Disse a minha filha que queria entrar aqui. Não faz mal, se ela chegar é bem-vinda, é uma criança e o teu livro e a tua obra é para crianças, portanto será muito bem-vinda. É verdade. Mas sim, fui muito marcada por esses pontos e eles sempre me fizeram questão de passar bons valores e eu cresci nesse meio e por isso eu agora queria também transmitir isso às crianças, sim. E daí nasce então esse teu interesse também pelas crianças. Aqui diz-me que quando chegaste à faculdade, vamos agora adiantar um bocadinho mais no teu percurso, passaste a escrever com mais frequência e integraste num grupo de estudantes que partilhavam o mesmo gosto pela escrita. Sim, depois a nível digital, sim, criámos uma comunidade digital e íamos colocando, íamos escrevendo coisas, uns iam puxando pelos outros. Eu calhei a ter colegas que por acaso gostavam muito de escrever, já escreviam se calhar até mais cedo que eu muitas coisas, e nós criámos uma comunidade e íamos colocando num blog os nossos textos, as nossas... Iam partilhar. E qual foi a sensação na altura, como é que foi para ti começares a expor, porque eu suponho que aí foi a primeira vez que tu tentaste expor algo de teu, não é? Algo partilhado. Sim, olha, ainda era na altura até do i5 e outros blogs que havia, e foi giro. Olha, posso dizer que uma das viagens que me marcou muito e que me fez também começar a escrever mais nesse período foi uma viagem que eu fiz aos Açores. Os Açores são lindos, não sei se conheces, mas são... Adoro, eu ia dizer Açores, escrever, estamos lá. Eu gosto muito, dos Açores todos, só não conheço 2 ilhas, do resto conheço todas, mas Pico.
Pico, aquele contraste entre o verde e o preto e aquela força toda da natureza, o mar azul escuro, sim, a mim também me marcou e também já escrevi muito lá. Já escrevi Sim, muito e eu lá também. escrevi quando regressei da viagem, os primeiros textos que eu gostei, ainda hoje os tenho para ali no computador, foi mesmo sobre os Açores, porque foi uma viagem que me marcou imenso. A beleza, é impossível tu ficares indiferente e não te apetecer escrever. É verdade. Impossível. Eu quando cheguei cá, eu vinha agora uma euforia. Eu sei lá, eu falei a toda a gente dos Açores, disse a toda a gente para irem aos Açores e depois tive que escrever, tive aquela necessidade de escrever. É uma ilha. Eu acho que os Açores é uma parte do nosso país, não é? São umas ilhas, eu não conheço ainda a Madeira, mas os Açores é daqueles sítios que eu me senti muito ligada, muito conectada à natureza e comigo própria. É quase como termos uma conversa connosco próprias durante o tempo todo que lá estamos, e daí nós termos que ter sempre aquele bloco de escrita e qualquer coisa connosco. Mas tu não escreves só contos, tu também escreves poesias. Explica-me o teu processo de escrita, como é que acontece? Porque todos nós, e até agora ainda não me apareceu uma pessoa que diz, olha, eu penso nisto e depois sento-me e vou escrever. Toda a gente diz que a inspiração vem com uma rabanada de vento, vem e não sem contar, e nós acabamos por escrever bocados e textos e apontamentos em sítios, em todo quanto é sítio. Conta-me como é que é para ti o processo da escrita. Sim, para mim também. É assim, como eu estive em Humanidades, não é? Portanto, nós escrevíamos muito, eu sempre gostei muito de escrever, mesmo sobre autores, fazer comentários na escola, eu adorava, aquilo fazer testes para mim era uma alegria. E depois mesmo quando passei para a universidade... à vontade. Exato. E depois quando passei para a universidade também, e sim, são ideias que surgem. Se eu não tiver à mão alguma coisa que eu possa apontar, eu rapidamente, quando chego a casa, aponto 2 ou 3 coisas para depois daí surgir o texto. Porque é mesmo assim, surge com qualquer coisa que tu vês, com qualquer coisa que te chama a atenção, pessoas, animais, objetos, qualquer coisa, situações, e de repente... Basta passar uma gaivota mais perto, pronto, já começou. É um bocado por aí, Olha, e pronto, e a poesia também surgiu assim, se bem que eu nunca apostei tanto ainda na poesia. Portanto, a poesia eu gosto, mas os contos era assim o meu forte, era aquilo que eu queria mesmo começar a fazer de início. Embora eu também gosto muito de poesia, de escrever. Sim. Sabes que eu, como é óbvio, tenho lido os teus poemas e acho que deves continuar por aí também, porque tens as duas vertentes e obrigada. Já tens um cunho quase feito dentro dos poemas que já se começa a perceber. Eu gosto muito de fazer um exercício com os membros do grupo, não falando muito do grupo agora, mas quando nós nos começamos a habituar a ler este ou aquele poeta, há textos que a gente pega neles e tentamos não ver quem escreveu e começamos a ler e dizemos, isto é Ruth, isto é Ruth. E eu já começo a identificar algumas coisas que tu escreves que é bonito, que por incrível, por mais incrível que pareça, é uma variante muito mais adulta do que um conto. Tu tens os contos infantis e depois tens uns poemas um pouco mais profundo. Há aqui duas Ruths, uma mais, não vou dizer infantil, mas uma mais virada para as crianças e outra mais virada para dentro, e é isso que tem saído no teu poema. Voltando ao teu livro, e ainda antes do teu livro, tu em 2017 acabas a tua licenciatura, 2007 acabas a licenciatura, 2007, e passas também a fazer textos e tradução e revisão de textos. Como é que foi essa experiência para ti? Eu já o fiz e não gostei muito, portanto estou curiosa. Olha, eu na universidade tive cadeiras de tradução, nós tivemos, e também no secundário, hoje em dia já não se dá. Mas tradução no secundário já não dá, sim, é verdade. Pois não, mas eu apanhei, eu por acaso gostava, era uma coisa que eu gostava de fazer. Tradução, altura, sim. Tradução, sim. Gostava de fazer, de vez em quando faço pontualmente quando alguém me pede, eu conheço algumas pessoas, às vezes mães de alunos meus ou assim, que têm alguma confiança comigo e que sabem que eu domino o inglês e às vezes pedem-me alguns trabalhos esporadicamente, mas eu gosto.
Ou seja, não é a coisa que eu gostaria de fazer para trabalhar, percebes? Para ser a minha profissão, mas como hobby, gosto. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto muito é exatamente isso. Eu gosto mais de escrever, claro, quando faço traduções e revisões também, porque nós estamos na mesma área. Eu faço, mas acabo assim que puder. Não é aquilo que me dá aquele prazer, mas também como ajuda profissão bastante. também não. Sim. Mas gosto, como hobby gosto. Eu não sei se és da mesma opinião, mas embora não seja o que nós mais gostamos de fazer, rever textos e fazer edições também nos ajuda a termos uma outra noção de língua, de linguagem, o léxico, trabalhar as várias formas de ler e analisar, que nos ajuda também. Quem escreve ajuda-nos também bastante a olhar para o que nós escrevemos e darmos um passinho atrás e vermos, olha, se calhar esta palavra não fica tão bem, então damos aquela reflexãozinha que nos ajuda bastante, portanto nem tudo é assim tão difícil. É verdade, é verdade. Em 2011 tu começaste a trabalhar na área do ensino, certo? Em 2011 entras na área do ensino e és professora de português e inglês. Conta-me aí a tua experiência do início do ensino e já agora o que é que tu sentiste ao entrar no panorama do ensino nacional? Olha, é assim, a minha entrada no ensino foi feita primeiramente a fazer umas explicações, assim, minhas, estás a ver, em casa e por aí fora, tinha que entrar de alguma forma, não é? Claro. E foi feito fazer aulas particulares. Durante algum tempo, bastante tempo ainda, fiz aulas particulares. E logo aí apanhei ali um baque de perceber, era lá que nem tudo aquilo que nós aprendemos na universidade é exatamente aquilo que depois está cá fora e que os miúdos precisam. Aí foi assim a primeira coisa que eu pensei assim, era lá que eu não sou assim tão... Eu não sei tudo, eu penso que sei tudo, mas não sei. E depois foi também o perceber como é que se interage com os alunos, como é que se interage com as crianças, como é que se interage com os adolescentes. Porque não é fácil, não é? Todos eles são diferentes, todos eles têm posturas diferentes. E portanto, depois quando eu comecei a trabalhar a nível particular, também noutras instituições, a dar aulas ou explicações, foi quando eu percebi que efetivamente dar aulas não é fácil, mas é bom quando nós vemos gratificante. resultados. Olha, eu como professora posso dizer que quando eu trabalhava no ensino, agora também não me reformei, mas decidi virar a minha vida ao contrário e começar coisas novas e pus um bocadinho o ensino de parte. Mas eu lembro-me de várias coisas e eu acho que vais concordar comigo, se não discorda à vontade e nós conversamos, que é quando eu estava a tirar o curso, eu lembro-me de uma professora que eu admirava muito, ela era muito prática, muito visual nos exemplos que dava, e ela dizia: vocês estão à frente de uma sala de alunos, à frente de uma turma completa, e se derem um cacho de uvas a cada um vai comer esse cacho de forma diferente. Um aluno vai comer as uvas à vontade, o outro vai tirar a pele, outro vai rejeitar o caroço, outro vai separar o caroço. E esse exemplo para mim foi espetacular, porque eu lembro-me perfeitamente de entrar na primeira vez na minha turma cheia e lembrar-me, eles não vão comer as uvas todas da mesma maneira, e isso ajudou-me bastante. Lembro-me também do que uma pessoa sai da faculdade pensando que já sabemos tudo e realmente aprendemos tudo, e depois saímos para a rua e temos assim um choque com o sistema, com os alunos, com a interação. E outra coisa, nós percebemos que tudo o que está no livro é só para nós errarmos, não é? Tinha um professor que dizia, quando vocês começarem a dar aulas, e ele era muito cómico, era psicologia, ele dizia, quando vocês começarem a dar aulas, vão dar aulas num sítio durante um ano e depois vão-se embora, porque é no primeiro ano de ensino onde nós encontramos todas as dificuldades. Sentiste também que depois do primeiro ano ou depois do primeiro baque acabaste por adaptar e adaptaste até à realidade, a tudo o que tinhas aprendido, que é o que acontece muitas vezes. Nós temos sempre plano A, plano B, plano C para uma aula. Sim. E se não for de uma maneira é de outra.
Estar com diferentes alunos é efetivamente um desafio, não é? Porque são todos diferentes. Mas tenho aprendido que muito daquilo que eles são, é expressado muitas vezes também a nível da escrita, a nível da forma como eles se comportam, como eles escrevem, como eles depreendem as coisas, como eles observam, e portanto eu aprendi muito por aí. Eu costumo observar muito e perceber o que é que se pode retirar o melhor de cada um, o que é que eu posso tirar o melhor de cada um. E tem sido por aí, a minha experiência tem sido muito por aí. Eu gosto muito de observar os alunos, os miúdos, a forma como eles interagem uns com os outros, a postura que têm, e também muitas vezes conseguimos perceber como é que está as coisas em casa, porque nós conseguimos perceber, evidentemente, sim. não é? Eu lembro-me, olha, eu gostava de ter trabalhado contigo, porque encontro aqui uma linha de pensamento paralela e gosto, especialmente se nós conhecermos o nosso aluno, basta nós conhecermos um detalhe, qual é o clube de futebol que gosta, ou qual é a cor, ou qual é a banda, nós por aí conseguimos entrar, cativar e quem sabe até chegar ao aluno e trabalhá-lo de uma forma mais individual, nem que seja só 5 minutos ou 10 minutos que tenhamos com ele, conseguimos. Como dizia a pessoa, se queres ensinar muito, tens que amar muito, não é? É verdade. E é nesse amor. E é esse amor que nós temos por eles e que torna esta profissão gratificante. Pelo menos para mim é. Eu gosto muito de interagir com jovens especificamente, porque é o que eu, neste momento, é o grupo, é a faixa etária com a qual trabalho mais, é os jovens, e eu gosto imenso, adoro mesmo, gosto mesmo daquilo que faço. É desafiante, olha, isso é muito bom e eu fico muito contente, porque eu também, quando exerci a profissão e estive no ensino, também era uma coisa que me satisfazia bastante e consigo identificar-me com o que tu estás a dizer. Aliás, o que estás a dizer está-me a ressoar aqui no coração e dá-me até saudades de ter o meu grupinho. E depois há aqueles alunos que nos acompanham e nós vamos sabendo deles que também fazem parte da nossa história e da nossa vida. E eu espero que tu um dia também chegues ao momento, como eu já cheguei, em alguém chegar ao pé de ti e dizer: bom dia, setor, este é o meu filho. E tu dizes: não, este tempo não passou todo assim, mas é realmente gratificante. Por um lado é solitário, porque tu passas o tempo todo dentro de uma sala de aulas, e depois é gratificante ver os resultados todos. Entretanto surge a formiguinha, certo? Eu vou partilhar aqui vou partilhar com todos a sinopse do teu livro. Vamos entrar um bocadinho mais e vou pedir licença e vou partilhar a tela. Então, temos aqui. Sinopse do livro o livro chama-se Formiga no Sapato, e nós vamos aqui só desvendar um bocadinho só na sinopse, porque quem estiver mais interessado, e tenho a certeza que vai estar, pelo que a sinopse diz, terá que adquirir ou conseguir o livro. Eu digo-te já que quero um para mim, portanto já tens a primeira encomenda, porque eu tenho netos. Ok, obrigada. E vai ser, já me interessei. Então diz: A Formiga no Sapato. Esta é a história da esperança, uma formiga diferente que adorava sapatos e que um dia se torna grande amiga da Joaninha Simpatia. Lá está a influência dos livrinhos de Joaninha, sem querer volta tudo, não é? Mas quem é esta formiga? Verdade. Onde vivia, o que procurava e o que encontrou? Neste livro vais descobrir a importância do papel das formigas na natureza, mas também a importância da amizade, da simpatia e da tolerância entre espécies diferentes. É um conto maravilhoso e cativante que abre portas para a imaginação e para a concretização dos sonhos. O livro pretende incentivar os mais pequenos a ler, bem como a chamar a atenção dos pais para as emoções dos filhos e os seus valores enquanto crianças. Só por aqui eu fico com vontade de ver. Aliás, já te disse, vou querer um livro, eu já quero um livro da Formiga no Sapato. Eu achei muito curioso que tenhas ido buscar a formiga, porque nós adultos sabemos o que ela representa, e formiga e a cigarra. A formiga sempre foi uma
personagem muito presente nas histórias infantis, e depois vais buscar a Joaninha, que é precisamente os livros da Joaninha, e eu achei uma doçura de teres posto estes dois bichinhos juntos para se conhecerem e interagirem. E depois trabalhas os valores. Explica-me, por favor, quem é a formiga, quem é a Joaninha, de onde é que elas vieram, onde é que elas nasceram no teu coração? Conta-me tudo, não me escondas nada. Tá. Ok? Tu? Ser trabalhadora e sonhadora, ela é vaidosa, ela está sempre na moda, ela gosta muito, tem uma grande paixão por sapatos. E isto não foi feito... Está um bocadinho aos cortes, tens que te mexer um bocadinho menos, porque senão travamos isto tudo. Tanto observadora, e nós podemos ser aquilo que nós quisermos, nós não temos que ter vergonha ou não temos que ter medo que alguém nos diga que somos vaidosos ou que somos com a parte exterior, quando por dentro nós temos muitas capacidades. Tinha muitas coisas boas dentro dela, tinha muito, bem como a sua amiga Joaninha, que ela depois veio a conhecer. O que eu também gostaria de ressaltar aqui é que esta situação do sapato tem uma situação minha, não sei se me dás licença, uma situação minha... Então te vou pedir um favor, peço assim, eu não... também... Era só para não mexeres no computador, porque senão nós vamos perder a imagem e temos que nos mexer pouco, porque agora de repente... coisa. Então conta-me, está interrompido, mas era só para mantermos a gravação, sim. Sim, e então, isto tem a ver com uma situação minha, que eu desde pequenina também era apaixonada por sapatos, então eu achei que este primeiro conto fazia todo o sentido. Porquê? Eu nasci com os pés chatos, eu durante 9 anos da minha vida usei botas, eu não podia usar sapatos nem calçado normal. Sim. Tive que ser operada, fiz 2 cirurgias, e após isso, finalmente, tive o prazer, aos 10 anos, de poder calçar uns sapatos lindos e maravilhosos, daqueles brilhantes. Que cor eram os sapatos? Eram pretos, mas eram brilhantes, era tipo aquele vinil ou verniz, isso, verniz. Aquilo tinha uns laçarotes e aquilo ficou para mim, para sempre gravado na minha memória, porque eu não podia. Eu via as outras meninas com sapatos e eu andava de inverno e de verão sempre com botas ortopédicas para tentar endireitar. Sim. Portanto, o sapato a mim fez-me todo o sentido e foi por isso que eu aquilo coloquei. Eu achei que a formiguinha também deveria adorar sapatos, tal e qual como eu. E, portanto, fui buscar aqui um bocadinho da minha vivência em relação ao sapato. Esta formiguinha e esta Joaninha são personagens que eu tentei humanizar. Achei importante fazê-lo para que as crianças percebam através dos animais que há tanta coisa bonita na vida, há tantos valores bonitos que nós podemos passar uns aos outros. A interajuda, a tolerância, a aceitação da diferença, sermos simpáticos, sermos empáticos, é tão importante. São coisas tão valiosas. E eu fiz questão de passar isso neste meu primeiro livro, passar esses valores, transmitir esses valores às crianças e também para que os pais os consigam transmitir às crianças até mais pequeninas, quando elas ainda não conseguem ler, não é? Porque eu sempre até porque o livro, um livro infantil, um livro de histórias, não é só um livro de histórias, mas é uma ferramenta maravilhosa para ajudar na comunicação entre os pais e os filhos, não é? Não há tanto, não é tão difícil começares uma conversa com uma criança depois de leres uma história como começar do zero. É como chegares a uma criança chegar, eu lembro-me, a minha filha chegava a casa e eu perguntava-lhe, então filha, como é que foi o dia na escola, o que é que tu fizeste? E ela dizia, nada, mas o dia correu bem, correu, mas fizeram o quê? Nada, mãe. Porque para ela o normal era fazer tudo o que faziam lá. Mas se eu pegasse num livro de histórias, ela tinha um livrinho que gostava muito, que era a história sobre os ursos panda na China, e tal como nós com o livro das Joaninhas, ela sabia aquilo de cor e salteado, e quando eu queria ler
um livro ou saltar uma página para ela adormecer, ela dizia, não, falta uma. E eu lembro-me, era exatamente isso que nós fazíamos. Mas quando se pegava num livro de histórias, através da história, e não serei só eu, que não sou a única mãe, mas através da história podíamos ir puxar uma data de outras coisas, uma data de outros assuntos, pôr até a criança numa situação de escolher a hipótese, olha, se tu fosses, por exemplo, a formiguinha, que sapatos é que tu querias, ou sei lá, como é que tu ias mostrar à Joaninha que és simpática. É uma ferramenta muito boa, se nós pelo menos tivermos um bocadinho de tempo e tolerância, que tu mencionas no teu livro, para termos tempo para nos sentarmos com as crianças, com os nossos filhos, com as crianças que nos rodeiam, não só os nossos filhos, há muitas crianças que com quem podemos conversar, e usar esse livro como chegarmos até eles e ensinar-lhes sem eles darem conta que estão a aprender, ensinar-lhes, contar uma história com o propósito de... Se eu te perguntar, o teu livro certamente tem o propósito, é contar uma história, mas qual é o propósito que está por trás da história, para além da história em si? Qual é o propósito que a Ruth pôs neste livro? A Ruth pôs neste livro todo o amor, todo o carinho, toda a atenção que eu tenho pelas crianças e a consideração que eu tenho por elas. A Ruth, com este livro, pretende que as crianças do futuro cresçam de uma forma saudável e de uma forma equilibrada e a saberem estar na sociedade, que é muito importante. A Ruth acha que a tecnologia é muito importante, sem dúvida, porque faz milagres, não é? Portanto, a tecnologia é importante, mas também é importante voltarmos às raízes, voltarmos um bocadinho atrás e eles perceberem o que é importante: folhear um livro, cheirar, tocar, sentir. Eu sempre fiz isto com a minha filha, portanto, aquilo que eu passei à minha filha desde pequena foi isso. Eu comecei a ler para ela desde muito bebê, porque ela não gostava de dormir, e foi a solução que eu encontrei e resultou. Lá está uma ferramenta. Tal e qual como tu estavas a dizer, foi isso que eu fiz com a minha filha. E, portanto, eu experimentei primeiro com ela foi a minha cobaia, para depois ver se resultava. E efetivamente resultou. E este criar de laços, o fazer com que haja uma interação maior entre pais e filhos, a abordagem que as crianças fazem da história, que muitas vezes, olha, eu posso dizer que eu às vezes contava histórias à minha filha com uma intenção, mas depois ela interpretava de outra. E eu dizia, uau, poemas, exatamente. Como é que é possível? Eu estou a contar de uma forma, ela está a interpretar de outra, e calculo que muitas outras crianças vão interpretar, se calhar, de outras formas. A imaginação deles... Lá está as uvas, não é? Lá estão as uvas, cada um a comer a sua uva à sua maneira. É isso mesmo. A imaginação voa e eles vão para onde eles querem, para onde a imaginação deles, para onde a cabeça deles os leva. E eu percebi isso muito cedo com a minha filha e pensei, que bom, eu estou a construir uma história, ok, mas eu também gostava depois de ter o feedback das crianças e perceber o que é que lhes passou pela mente no momento em que elas leram, para onde é que elas viajaram, que caminho é que elas percorreram, o que é que elas absorveram da história, entendes? Portanto, além da mensagem que eu sempre quis passar nos meus livros, as mensagens dos valores serem importantes, isso é uma coisa que para mim está vincada, e todos os meus contos passam valores, mas é também a alegria, a confraternização na família, os laços que se criam, a hora de dormir, que é tão importante, o carinho, o aconchegar, o estar na caminha com eles. É fantástico. Eu fiz sempre isto tudo com a minha filha. Nada como um pijama fofinho nos nossos braços, não é? À hora de dormir, é maravilhoso. Maravilhoso. Sim. Ela aconchega-se aqui ao pé de mim, ainda hoje em dia tem 9 anos, mas ainda se aconchega aqui no meu peito. Ela lê, claro, mas às vezes ainda me diz, mãe, lê lá tu que eu gosto. Portanto, são aquelas coisas que eles miminhos, não é? E é tão importante. Tu contaste esta história, já a contaste à tua filha, certamente. Qual foi a opinião dela e como é que ela reage ao saber que a mãe está a publicar um livro de histórias infantis? Já conversaste com ela sobre isso? Já, claro. Ela sempre acompanhou tudo, portanto, ela tem acompanhado o processo todo. Desde o momento em que eu construí a história, eu pedi-lhe algumas opiniões para alguns nomes.
e ela ajudou-me. Claro. Eu pedi-lhe opinião e ela deu-me todas as opiniões que ela tinha para me dar e a partir daí eu depois fui construindo. Portanto, ela soube à partida que a mãe ia escrever uma história que continha uma formiga, uma joaninha, ela gosta muito de joaninhas, e soube à partida os pontos que eu ia abordar e ela adorou. Ela adora desde muito cedo histórias que transmitam valores e para ela isso é muito importante porque eu habituei a isso desde pequenina. Então, para ela é fantástico, ela está a viver assim num mundo fantástico. A minha mãe escreve histórias, porque a mãe sempre lhe contou histórias, não é? Certo. Não, e mais, se tu reparares este livro, tu tens como propósito que o livro seja um elo entre pais e crianças e ele nasce com essa característica também. Ele nasce das mãos, basicamente, tuas e da tua filha, porque as duas trabalharam e conversaram sobre isso. Portanto, o tal propósito, o tal propósito está cumprido desde o início que o livro nasce nas mãos de duas pessoas que se amam muito. E eu acho isso muito... E até posso dizer, a nível de ilustração e tudo, ela sempre deu a sua opinião. Eu mostrava-lhe, e ela dava-me uma opinião, sim, não, conversávamos as duas, e depois então chegávamos a uma conclusão final. E, portanto, nós sempre conversámos as duas porque ela sempre se habituou a que eu lhe contasse histórias, sejam minhas ou sejam de livros, que ela tem muitos, bastantes, não é? Portanto, ela sim, já tem uma mini biblioteca, eu não tinha, mas ela tem. E portanto, sim, ela sempre esteve por dentro, continua a estar, e ela dá as suas opiniões, e eu tenho, muitas vezes, escuto com atenção as opiniões dela, e depois ela está habituada a que eu também vá às escolas, portanto, todas as escolas por onde ela passou, eu sempre fui contar historinhas, portanto, ela está habituada a isso, e portanto, para ela já é o normal. Ela muitas vezes dizia, mãe, porquê é que não há mais pais a fazer aquilo que tu fazes? Porque eu muitas vezes vou à escola, os coleguinhas todos já me conhecem atrás para a frente, porque eu ia lá contar uma ou duas histórias e eles gostavam muito. E ela fazia o teatrinho, portanto, eu contava e ela dramatizava. Portanto, nós as duas sempre tivemos muito este projeto a dois. É uma parceria que tem pernas para andar, Ruth, sem dúvida que tem pernas para andar. Eu estou-te a ouvir e estou deliciada, ficaria aqui mais não sei quanto tempo a conversar contigo, porque tens aí muitos pontos que aqui tu estás a conversar comigo como professora, como mãe, como amiga, como mulher e constatamos, eu acho que tenho a certeza que concordamos que um livro, além de ser muito importante termos aquela relação física do livro, do cheirar, porque nós também a temos, do cheirar, de ver as folhas, até aqueles livros com as folhas já amarelas, não é? Que nós gostamos, têm o seu cheiro característico. Eu lembro-me de ter um livro que eu gostava muito, que a minha mãe me contava histórias, era daqueles que se repetiam 20 vezes por dia. E eu lembro-me de ter guardado o livro e mais tarde, já adolescente, encontrei o livro e abri o livro. E quando abri o livro, cheirou-me ao perfume da minha mãe. E foi um momento tão especial que eu nem sei se a minha mãe sabe disto, por acaso, mas foi um momento tão especial que eu abri o livro e senti o perfume da minha mãe. E o livro tem esta magia, que é passar perfume, passar experiências, passar momentos. Não só desenvolve a criatividade de quem escreve e de quem lê, mas desenvolve outras competências, o conversar, o chegar a um compromisso, o discordar. O livro é todo um manancial de ensino, todo um manancial de oportunidades de nós ensinarmos e aprendermos com ele. Eu tenho uma pergunta ou duas para te fazer antes de acabarmos. Daqui a 10 anos, Ruth, onde é que nós estamos? Onde é que nós gostaríamos de estar? Bem, eu espero daqui a 10 anos estar a fazer mais entrevistas contigo, com muitos livros já escritos, mas daqui a 10 anos onde é que a Ruth está? Essa também é a minha ideia, daqui a 10 anos já ter uma série de livros infantis publicados, quem sabe poesia infantil, que eu também estou a pensar em investir e tentar ir por esse caminho também. E portanto daqui a 10 anos eu gostaria de ser uma autora bastante lida, bastante acarinhada pelas crianças e pelos pais e ter já uma carreira literária
já grandinha, pronto, estou nos meus inícios. Não é assim tão pequenina, tu já tens aqui algumas coisas feitas e os teus, aliás, como tu disseste, temos que começar por algum lado, né? Mas tu já tens um percurso que já tem raiz, já tem base e tens uma coisa que é importante que é, tu conheces o teu público, tu conheces e trabalhas com quem tu, ou para quem tu escreves, tu sabes exatamente quem são, como são. Conhecer o terreno que estás a escrever é muito importante, conheceres o teu público. É verdade. E muitas vezes é um medo que se ultrapassa, porque nós sabemos para quem estamos a escrever e conheces a candura das crianças, conheces a espontaneidade delas, é uma mais-valia para ti porque estás com elas. Tu conseguiste fazer o que muito pouca gente faz, que é descer ao nível emocional, descer, não é bem descer, mas pronto, acedeste ao nível emocional deles e consegues nesse patamar espalhar as ideias e os valores e tudo o que tu precisas dizer. Ao passo que com um público adulto, com leitores adultos, nós já temos assim um bocadinho mais de renitência, porque o adulto já sabe julgar de uma forma diferente, criticar de uma forma diferente, e a criança, quando critica, é espontânea. É uma crítica que nos ajuda a ver e aprender. Neste processo todo, qual foi a maior lição que tu aprendeste? Qual foi a maior lição que eu aprendi neste processo? Desde que começaste a escrever o livro e a prepará-lo, qual foi a tua maior lição? O que é que te ficou mais gravado nisto? Olha, ficou-me gravado que efetivamente nunca é tarde. Eu tinha um pouco de receio de me aventurar assim mais em força com este tipo de público, né? Porque as crianças também não são um público fácil. Não, elas tão depressa perdoam como dizem está errado, mas isso é bom. Essa clareza é boa, só que às vezes é dura. É bom, eu gosto. Sim. Mas efetivamente a maior lição que eu aprendi é que nós estamos sempre a tempo. Eu não importa, por exemplo, a primeira vez que falei com o presidente, o Pedro, eu disse a ele, olha Pedro, eu já tenho 39 anos e agora decidi que quero fazer isto em força. E ele disse-me, estás sempre a tempo. E eu disse, sim, é verdade. Portanto, foi isso mesmo que eu aprendi, é que nós estamos sempre a tempo. Sim. Nós, enquanto estamos vivos, temos que lutar pelos nossos sonhos e temos que conquistar as coisas que nós queremos e que nós gostamos. Era um sonho que eu tinha. Finalmente consegui conquistá-lo e, portanto, eu estou felicíssima. Esta semana para mim tem sido maravilhosa. E também aprendi que efetivamente é este o público melhor, o meu público de eleição são mesmo as crianças, porque esta semana e todas as semanas anteriores com este projeto e o relacionar-me com a minha filha e o ver a forma como ela ia falando das coisas e como ela ia interagindo comigo, efetivamente isto é mesmo... enche-nos o coração, portanto eu fui de coração cheio, imagino as crianças todas à minha volta, sei lá, quando eu agora voltar à escola dela pós-Covid, não é? Já com o meu livro, eu imagino como é que eles vão vir. E portanto isto enche-me o coração, eu adoro, o sorriso de uma criança para mim é uma coisa... Eu fico desfaço. Eu estou a ver que nós vamos ter que ter mais conversas destas porque temos muito para partilhar e temos muito em comum. Com muito prazer. Estou a ouvir e parece que estou a ver há uns anos atrás também, a continuar com o mesmo entusiasmo, a mesma paixão pelo que é e pelo que significa a ser professora e estar com crianças e jovens. Nós vamos terminar aqui a nossa entrevista. Confesso que fico com fome de conversa, fico com muita fome de conversa. Eu também, agora já estava aqui durante muito tempo. Fica então o teu primeiro livro encomendado, está bem? Eu vou querer o livro e desejo-te muita sorte. Desejo-te muito sorte, não, sucesso e talento e felicidade e que tenhas muitas crianças sentadas aos teus joelhos e à tua volta para ouvir as tuas histórias. Um beijinho muito grande à tua filhota. Obrigada, Ruth. Parabéns aos teus pais. Obrigada. Parabéns aos teus pais pela filha que eles educaram e obrigada ao ICE mais uma vez pela hipótese que eles estão a dar e por esta oportunidade que é realizar sonhos.
e vamos lá começar, como diz o Pedro. Já agradeci muito ao ICE e continuo a agradecer pela oportunidade que me deram. Okay. Um grande beijo para eles, são fantásticos. Obrigada, Ruth. Boa noite, um beijinho. Obrigada. E até breve. Tá bom? Até breve. Obrigada. Até breve. Obrigada.